Então lá, pessoal, nosso primeiro exercício aqui. O que ele fala? Fala o seguinte. Deixa eu ver aqui. Antes de. Alguém falou alguma coisa aqui no chat? Não. Deixa eu tirar aqui para não dar notificação quando alguém falar alguma coisa. Então vamos lá. No nosso primeiro exercício, nós falamos o seguinte: ó. Banco MF concede um financiamento de 750 mil a ser liberada em 3 parcelas iguais, semestrais e consecutivas. Então, esse aqui já tem é um exercício bem mais complexo também, que não é como a gente costumeiramente, né, encontra no nosso dia a dia aí. Ou seja, você não pegou o dinheiro entrou na sua conta e beleza, depois eu vou pagar. Você vai recebendo o dinheiro aos poucos. Isso é muito comum quando você vai fazer empréstimos de grandes empresas, né? Você vai lá enviar um projeto via BNDES, por exemplo, você colocou dentro do projeto, você tem as etapas do seu projeto, você tem as etapas da planta que você está querendo construir e o banco vai te financiar. Ele não vai fazer o desembolso tudo de uma vez, aí, toma aí, meu filho, toma aí 50 milhões e se vira aí, depois daqui 5 anos a gente vê. Não, isso é a partir de um projeto e vai liberando o dinheiro para você aos poucos, certo? Se você for fazer, por exemplo, a construção na casa, construção de casa na Caixa Econômica. Como que é? Você envia o projeto, você tem que ter o dinheiro seu para financiar a primeira etapa, certo? Você financiou a primeira etapa, o dinheiro da Caixa foi lá, viu que você executou, você provou que gastou aquilo, ela libera o dinheiro para você. Aí, se aquele dinheiro que você foi liberou, você vai fazer a segunda etapa e assim por diante, certo? Então é muito comum no dia a dia, principalmente se a gente está falando de grandes empresas, né, de grandes montantes e mais financiamento de longo prazo. Então, no tocante aos encargos financeiros, teremos juros nominais de 14% ao ano, só que isso vai ser pago semestralmente, certo? E uma comissão de 2% sobre o valor de cada parcela liberada. Então, a parcela liberada de 650 mil, então a cada período, no caso aqui semestral, você vai pagar 2% sobre 750, sobre 250, né, que é 750 dividido por 3. Beleza. E é descontada no ato, é óbvio. Eu descontei na hora e já fiquei só o valor líquido para mim na minha conta. As amortizações serão semestrais, beleza? A taxa foi dada nominal. Quando eu falo que a taxa é nominal, significa o seguinte: que se a taxa não está no mesmo período da parcela, basta dividir. Dividir mesmo. Taxa nominal, 14% ao ano. Você vai amortizar o semestre. Então, 2 semestres no ano, 14 dividido por 2, pronto, final. Quando for efetiva, aí a conta é da taxa equivalente. Se não me engano, o próximo exercício é assim. As amortizações serão semestrais, né, como eu falei, ocorrendo a primeira 2 anos. Não, esse exercício aqui ele é completo. Ele tem saque diferido ao longo dos períodos, não acontece tudo na data zero. Ele tem carência e ele tem encargos ainda. Então a gente está começando exercícios mais completos agora para depois ir diminuir a pegada. Enfim, existem metodologias didáticas que argumentam que é melhor começar com o mais difícil e depois diminuir nos níveis, né? Mas o que comumente a gente faz na prática é o contrário. Vai aumentando a gradação. Enfim, vamos lá. As parcelas de amortizações sequencialmente devem ser. Aí nós temos o seguinte, ó. Do jeito que você vai combinar com o banco, BNDES, por exemplo, vou combinar pagar 50 mil na primeira parcela, 100 mil na segunda, 100 mil na terceira, 150 mil na quarta, 150 mil na quinta, 200 mil na sexta. Esse financiamento aqui é o sistema variável. Você está combinando com o banco do jeito que você vai amortizar. Certo? Você está combinando com o banco. Então você está financiando 750, tá aqui. Você está financiando 750, certo? E você vai pagar, amortizar que jeito? Vou começar a amortizar depois de 2 anos. Para começo de conversa, não vou pegar 750 de uma vez. Vou pegar 250, 250, 250. Aí depois de 2 anos eu vou começar a pagar. Na próxima, né, na sequência do que você. Quase que na sequência, 2 parcelas posterior que você começa
você recebeu a última parcela de saque, né? 250. Aí você vai começar a pagar depois de 2 anos, como? 50, 100, 50 mais 100, 150, mais 100, 250, mais 150, 400, 400, 600, né? 200 mil aqui, 150, 750. Então você está combinando com o seu credor como você quer pagar. Isso é possível sim. Se você envia um projeto para o BNDES, não significa que você tem que fazer um sistema SAC. Não significa que você vai fazer um sistema de amortização constante. Você faz um projeto, inclusive um cronograma de desembolso, um cronograma, uma proposta de planejamento financeiro, conforme o investimento que você vai executar. De repente é um investimento que você espera executá-lo em 5 anos. Depois de 2 anos já começa a entrar encargos, já começa a entrar dinheiro. Vamos supor que é uma nova planta produtiva. E essa planta produtiva você vai construir ela em 2 etapas. A primeira etapa e a segunda etapa. Primeira etapa em 2 anos, a segunda etapa depois de 2 anos vai durar 3 anos. Na primeira etapa já começa a ter receita, você já começa a produzir para vender. Então você promete ao banco, fala o seguinte, ó, banco, BNDES, eu vou pegar 750 mil, mas dá um prazo aí para começar a ganhar dinheiro para te pagar. Então aí você tem 2 anos para começar a ganhar dinheiro, aí você começa a pagar. Aí depois, de repente, pode acontecer, depois de 3 anos, você pegar mais uma leva, mais um saque daquele empréstimo para fazer a segunda etapa. Enfim, as configurações aqui de empréstimos variáveis podem ser infinitas. Infinitas. Depende do projeto, depende de cada situação. Essa aqui é uma das situações possíveis. Certo? É uma das situações. Então a gente tem que entender como faz para poder fazer qualquer um que aparecer. E a grande questão aqui, é a pergunta final, né? A pergunta final é o seguinte, qual que é o custo real do financiamento? Então, não tem como eu responder isso aqui sem construir a planilha de financiamento. A planilha de financiamento, a planilha de amortização, para mim, a planilha do empréstimo, ela pode se dar alguns materiais, vocês vão ver que alguns livros trazem de forma diferente, inclusive a nossa apostila, ela traz uma planilha um pouquinho diferente dessa aqui. Ela coloca a prestação no tempo T, os juros no tempo K, paralela aos juros no tempo K-1, mas eu acho não salutar, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, então eu adoto essa planilha aqui, ó. Eu sempre vou ter aqui, ó, sempre vou ter essa planilhinha aqui do lado, vou mostrar aqui para vocês, né? Sempre vou ter essa planilhinha aqui do lado, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, certo? Então, sempre aqui, aí, as linhas aqui eu vou aumentando conforme necessidade. Então, veja bem, essa planilha é padrão, é uma planilha padrão. Sempre vou ter os períodos, certo? Eu vou ter os períodos. Esse período está em qual periodicidade? Né? No caso, o período K aqui está em qual periodicidade? Período K, periodicidade K. Depende do exercício. Por isso que eu coloco genérico. Nesse exercício especificamente é o quê? Semestre. Certo? Semestre, aqui vai ser semestre. Quantos semestres? Vamos ver lá depois, vamos contar quanto que é. Porque tem a carência mais 6 parcelas. Acho que vai dar 10, se não me engano, ou 9, alguma coisa assim. Então a gente vai contar. Então, se for 9, a gente vem cá e exclui uma linha e pronto. Se for igual, por exemplo, o exercício anterior, 15, né, tem que inserir mais 5 linhas aqui. 15 parcelas, tem que inserir mais 15. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que sempre eu tenho aqui na primeira linha é o período K, só para me situar, né, em qual prestação que eu estou, qual que é o K aqui, é importante, parece ser bobo, mas é importante, viu? Saque, não necessariamente eu preciso ter, principalmente quando eu estou num tipo padrão de financiamento, que é aquele que você recebe tudo na data zero e pronto, acabou. Você nem precisaria ter, mas nesse exercício, por exemplo, ele é um caso típico em que mostra que é bom a gente ter essa coluninha saque aqui, que ela não acontece tudo na data zero. Então, para você fazer as contas e não se perder, coloca essa coluninha saque. Mas, opcionalmente, você pode também não precisar dela. Eu aconselho deixar, já que a gente está no Excel, a gente não, né, tem que economizar nada mesmo, deixa aí. Passar aqui não vai fazer falta não, beleza? Então deixa aí. E agora essas quatro, não, essas quatro aqui, em qualquer lugar que você for na face da Terra, vai ter essas 4 planilhas aqui. Nós temos que ter essas 4 planilhas aqui para nos organizarmos. Sem elas fica complicado. Nós temos uma coluna de saldo devedor. Saldo devedor, SD,
No período K. Quem que é K? Zero. Saldo devedor na data zero. Saldo devedor na data 1. SD. A amortização A ao período K. Né? Amortização no período 2. Amortização no período 7. O valor dos juros, aí eu falo o valor em termos absolutos dos juros. Tudo que entra dinheiro, viu? Tudo que é dinheiro, certo? Tudo dinheiro. E esses juros sempre eu vou calcular os juros a partir da taxa de juros que multiplica o saldo devedor anterior. Então, os juros do período 2 aqui sempre é calculado a partir do saldo devedor anterior. Sempre. Sempre. Então, aqui, ó. E, vou até colocar aqui, vocês gostam de programação, vocês sabem o que eu estou falando. Asterisco aqui significa multiplicação. Então, o I que multiplica saldo devedor em K menos 1. Tranquilo? E a prestação? A prestação para nós na HP12C era PMT, né? Aqui no Excel é PGTO, então pode ser PMT ou R aqui. Esse R que eu tirei de uma bibliografia que eu estava usando, acabei deixando R, mas vamos deixar aí PMT. E a prestação sempre vai ser a amortização mais os juros, no referido período. Então aqui já está o explicativo, né, gente? Coloca esse cabeçalho aqui e aí não tem como errar. A gente já tem a colinha aqui em cima, certo? E no caso agora, opcionalmente, como é a nossa situação, eu tenho agora dois outros custos. É dois outros custos? Não, tem só um, né? Tem só a comissão de 2%. Então é bom eu colocar aqui uma coluna a mais. Não precisaria, não, talvez não. Mas é bom a gente colocar uma coluna a mais para a gente poder gerenciar melhor os cálculos. Então esse exemplo aqui é um exemplo bem complexo. Vocês vão ver que em termos de cálculo é mais e menos, é tudo muito simples, mas para montar ele, imagine montando isso aqui no quadro negro. Complicado, né? Enfim, é só continha de mais e menos. Deixa eu tirar essas amarelas daqui, deixar sem nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui minha planilha que vai ser para planilha modelo, tá aqui, ó. Modelo de planilha sempre, jogar com o exercício 5 aqui. Vou copiar aqui e vamos só relembrar às vezes aqui quais são do exercício. Então eu tenho só para computar, vou acabar aqui, depois vou ter que tirar o enunciado aqui, porque a gente vai ter que colocar mais uma coluna, que é a da comissão, mas só para frisar. Quando eu tenho a situação de um exercício como esse, no saque e até mesmo no sistema variável, é bom eu primeiro partir das amortizações. Como que eu combinei a amortização com o meu credor? Eu combinei desse jeito aí, ó. 500 mil, 100 mil, 100, 150, 150 e 200. Como? Em 6 parcelas, né? De 1 a 6. Porém, vou começar a pagar no segundo ano. Tá escrito aí, ó. Tá escrito, ó. 3 parcelas semestrais iguais. No tocante de encarceramento, cadê? As amortizações serão semestrais, tá aqui. Serão semestrais. Ocorrendo a primeira 2 anos após o primeiro saque. Então, eu tive um saque aqui, que aí eu já até posso colocar, né? De 250, que foi um terço. Tive um saque aqui de 250, outro aqui de 250, outro aqui de 250. Eu vou começar a pagar depois de 2 anos. Então, aqui, ó, passou 6 meses. Já, lembrando que o período aqui é semestre, certo? Aqui é semestre. Passou 6 meses, passou mais 6, 1 ano, mais 6, 1 ano e meio, 2 anos. Vou começar a pagar aqui, ó. Começa a pagar no quarto período, que no caso aqui refere a semestre, o quarto semestre, que equivale a 2 anos. Vou começar a pagar aqui na sequência, semestral. 50, tá? Conforme anunciado o exercício. 50, 100, 100 mais o que? 100 de novo. 150, 150, não, 150. 150. Opa, 150 só. É demais. 150 e por último 200. 200. E no caso, né, como eu já fiz a conta aqui, comecei a pagar no quarto, fui até o sexto, então o financiamento vai até o nono semestre. Então acaba aqui, então vou eliminar essa coluna, essa linha aqui, vou colocar aqui um negrito, só para destacar.
E aqui a gente já começa a tirar uma prova real, para saber se está batendo. Eu vou colocar a soma aqui, a soma dessa coluna. Essa soma da coluna a gente já sabe. Opa, deu 25 mil lá, né, gente? Tem que dar 750, né? Aqui tá errado. 25 mil é 250. 1, 2, 3. Tem que dar 750. E a soma da amortização também tem que ser 750. Então aqui eu já tiro a primeira prova real. Certo? Aqui eu já tirei a prova real. 750, 750. Soma de saldo devedor não faz sentido. Você pode até puxar se você quiser. Ah, qual que é a soma de saldo devedor? Não faz sentido. Pode até puxar, mas deixa aí. Beleza, então agora outras coisas que eu preciso aqui. É colocar aqui a taxa. A taxa aqui vai ser, vamos colocar em porcentagem. Porcentagem, 14% ao ano. Porém, esse 14% ao ano é a mesma coisa de 14 que divide 2, porque o K é semestre, então 7% ao semestre. Deixa eu colocar em porcentagem também, vai ficar bonitinho. 7% ao semestre. Então essa é a taxa que eu vou aplicar. E aí? E aí o seguinte, aí agora vou lembrando com vocês os valores, porque eu vou ter que tirar o enunciado aqui da câmera para você, que vocês estão chegando aí. E a gente vai ter que aumentar mais uma coluna aqui. Então, além dos juros, a gente também tem um outro custo, que eu estou chamando aqui de comissão. Vou colocar isso em porcentagem para poder calcular. 2%. Certo? Comissão. Então vejam bem. Agora eu começo a preencher minha planilha com os valores que foram dados. Tudo isso aí até agora foi dado. Eu não fiz cálculo nenhum. Certo? Ah, eu fiz os cálculos da soma lá embaixo, né? Claro. Eu fiz o cálculo da soma. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte. Geralmente eu começo calculando o juro e a partir dos juros por tabela eu vou calculando as outras coisas. Ou, como eu tenho CSPC, Sistema de Pagamentos Constante, eu calculo a prestação. A partir da prestação eu defino o juro na primeira prestação. Aí por tabela eu vou calculando o resto, certo? Então, sim, geralmente a gente começa primeiro inserindo a amortização ou a prestação, se for SPC, e depois a gente vai para linha zero para começar a fazer os cálculos, certo? Beleza, então olha só. Então aqui na linha zero, o que eu tenho que ver? Ora, na linha zero, se eu peguei 250 mil na data zero, o saldo devedor é o próprio 250 mil. É o que eu devo na data zero. Não amortizei nada, só vou começar a amortizar no quarto período. Do 0 ao 3 aqui eu não amortizo nada. É outra coisa que eu acabei de esquecer de comentar com vocês. Quando não fala o contrário, ou seja, em 99% das vezes, o pagamento é feito no final do período. Quando eu falo data 1, período 1, é no final do período 1, certo? Quando eu falo data 3, é no final do período 3. Quando eu falo data 4, final do período 4. Então isso significa que passou 2 anos, passaram 2 anos. Beleza? É no final do período. Essa é a hipótese universal. A não ser que eu fale o contrário. Porque é possível também fazer a conta considerando que você vai dar, por exemplo, a primeira prestação comentada, como a gente já teve, inclusive, exercício assim na unidade passada, certo? Então, beleza. Então, é no final do período. Então, nesse período aqui, eu não vou amortizar nada, esse aqui vai ficar em branco, não vai aparecer nada. Agora, eu já tenho um custo aqui de cara, porque o exercício falou que eu tinha que pagar 2% de comissão a cada parcela liberada. 2% de comissão a cada parcela liberada. Então, se eu tenho que pagar 2% de comissão aqui, eu vou pagar 2% sobre o quê? Sobre os 250. Vamos pegar aqui, vamos deixar fixo aqui, F4, que multiplica 250. E aí vai dar 5 mil. A minha prestação, os juros, eu vou ter juros aqui? Eu vou ter juros. Eu ainda não correu prazo nenhum para eu pagar juros, né? Que banco é esse? Não correu nada. Mas aí eu vou ter que pagar, aí vai descontar na hora. No fundo, o que está acontecendo aqui? Em vez de pegar 250 mil, estou pegando 245. É isso que está acontecendo. Certo? Então, vou pagar aqui a comissão. Teoricamente, né, a prestação deveria ser, já vou até deixar ponto aqui, vai ser o quê? Vai ser
o valor da amortização, mais a comissão, mais os juros. Mas como não tem nada de amortização, não tem nada nos juros, vai ser os 5 mil. Beleza? Então, o que acontece? Você poderia até colocar uma outra coluna aqui para facilitar meus cálculos depois, que eu vou chamar aqui depois, vocês vão ver. Vou chamar aqui, ó, de fluxo de caixa. Fluxo de caixa do dinheiro. Esse fluxo de caixa aqui é para mostrar efetivamente a entrada e saída de caixa. Então, aqui, ó, fiquem esperto. Eu, na planilha, quando eu estou construindo, eu não coloco o que é negativo saída, o que é positivo entrada. Não coloco. Mas eu sei que juros que eu pago é saída. Eu sei que eu estou pegando o saque, vai entrando dinheiro no meu caixa, 250 mil. Certo? Então, 250 mil entra, 5 mil sai. Então, efetivamente, em termos de entrada de caixa, ou saída, pode ser também, né? O que está acontecendo? Ora, está entrando, no caso aqui, né? 250, 245. Então, estou pegando aqui, ó, o saque, certo? E estou tirando tudo quanto é outras possíveis saídas. Tudo isso aqui são outras possíveis saídas. Amortização, comissão, juros. Ah, a prestação estou comentando duas vezes, né, gente? A prestação é a soma dos dois. Espera aí. A prestação aqui é... Tô botando aqui duas vezes. Menos... Vou colocar aqui igual. Não sei se vai dar isso aqui. Acho que vai. Eu estou computando duas vezes a prestação. No caso, seria aqui, ó. Duas vezes, beleza. Ah, conserta para mim aí. Tá. Ah, isso mesmo. A soma disfarça, gente. Cabeça ruim. Óbvio que é desse jeito, tinha que fazer mesmo. B4 menos soma. Então, eu sei que isso aqui é o quê? É saída ou entrada? É entrada. Beleza? É entrada de caixa, porque entrou 250, saiu 5. Ok, vamos agora para o... Esse exercício aqui, ele é mais complexo, ele simplesmente leva em consideração tudo que a gente pode enfrentar no financiamento. Tem saque diferido ao longo do tempo, ele tem carência, ele tem custos adicionais além dos juros. Beleza? Ele é um sistema variável, mas aí não dificulta muita coisa, que é dado, certo? Então por isso que eu estou fazendo mais com calma. Depois a gente faz mais rápido. Beleza, então vamos aqui para o data 1. Na data 1, o que eu tenho? Ora, entra 250. Então quer dizer que se você deve 250, está entrando mais 250. Então, seu saldo devedor vai aumentar em 250. Você deve agora 500. Só que você não amortiza nada, mas você paga a comissão sobre o que entrou, de 5 mil pontos. A prestação vai ser quanto aqui? Ah, tem outra coisa aqui, ó. Agora nós temos outra coisa. Deixa eu puxar aqui, não, porque senão vai ficar esse negócio feio aqui. Deixa eu fazer a pontinha certinha aqui para não puxar o negócio. 4. Vai ser os meus 5 mil, né? E sobre o saque. Só que agora tem outra coisa também aqui, ó. Tem amortização? Quando eu não falo nada, significa que você vai pagar ajuda na amortização. Essa é a convenção, essa é a hipótese. Essa é a essência quando você dá carência para a pessoa. Ora, você não precisa pagar o principal nos próximos 2 anos. Mas, enquanto isso, me paga pelo menos os juros. Certo? Então, no período de carência, se eu não falo nada, você tem que pagar os juros. Tá? Se eu não falo nada, você tem que pagar os juros. Agora, eu posso informar para você o seguinte. Ó. Os juros serão capitalizados no período da carência e diluídos ao longo do período de amortização. Aí significa que você vai levar o juro todo para o período de carência e depois diluir no que você deve. Ou eu posso falar para você assim também o seguinte, ó. O juro será capitalizado no período de carência e pago tudo de uma vez na primeira prestação. Pode também. Menos comum, mas pode. Certo? O que é mais comum? O que é mais comum é você pagar os juros no período da carência, inclusive essa é a opção default, certo? É a opção padrão. Se eu não falar nada, assumamos essa hipótese, certo?
E eu posso falar para você o que é mais comum, o que é mais comum eu falo para nós, pessoa física. Quando a gente fazer um empréstimo, por exemplo, lá na Caixa Econômica. Você capitalizar o juro no período da carência e diluir, né, diluir isso no empréstimo como um todo, em todo o financiamento. Beleza. Então aqui eu tenho que calcular os juros, ora. E os juros aqui, ele vai ser calculado sempre sobre o saldo devedor anterior. Então eu tenho aqui os juros, a taxa nunca vai mudar, sempre vai ser a mesma, 7%, F4, que multiplica o saldo anterior, no caso aqui é 250. O juro aqui é 17.500. Agora eu vou pagar. Vou pagar quanto? Aí eu posso até puxar aqui, né? A prestação já tinha puxado aqui. Já tinha tava aqui, certo? Vocês vão ver que nos próximos exercícios eu vou só puxar. Vou puxar e resolve tudo. Eu tô fazendo isso aqui mais devagar. Quando eu tenho amortização, não, quando eu tenho carência, não é bom sair puxando tudo de uma vez, não. É bom você conferir e fazer os cálculos, pelo menos até o período da carência, e depois você puxa tudo, para não ter problema. Mas enfim. E significa o que, gente? Não, isso aqui não. Vou colocar aqui, fazer a continha certinho. Porque senão vai ser esse valor aqui, mais esse, mais esse. Vou atrapalhar aqui minha formatação. Então você tem que pagar na data 1, 22.500, mas entrou 250, então em termos líquidos vai sair quanto? Aí isso aqui também eu poderia puxar também, né, claro. Mas vamos lá. Vou colocar isso aqui menos a soma desses três aqui. Beleza? Líquido 227.500. E continuando, mesmo raciocínio. Então vai entrar 250, aí eu já passo a dever. Se eu quiser eu posso puxar agora. Eu posso puxar, vai dar os 750. A comissão aqui vai ser os 5% sobre 250, 5 mil. E os juros vai ser sobre o saldo devedor, vai ser esses 500 aqui, ó. Juros sobre 500, vai dar 35 mil. É o dobro, né? Você já deve 500, você não deve 250, é o dobro. E aqui da mesma forma, vou puxar, a prestação vai ser 5 mil mais 35, 40. Se entrou 250, você tem que pagar 40, o líquido é somente 210, certo? E agora muda um pouquinho, porque você já não tem mais saque e você vai só acumulando o que está devendo, certo? Apesar que não vai acumulando, porque você paga juros, né? Então vai ser o próprio 750. Mas vamos lá, eu deixo de ter comissão, não preciso pagar mais comissão, porque o comissão, conforme o exercício, eles é 2% só sobre o saque. Então não tem mais saque, não tem mais comissão. Mas o juro continua existindo, né, gente? E o juro que você deve aqui é agora 7% sobre 750. Você puxar aqui, vai dar os 52.500. E aí você puxou aqui, vai dar os próprios 52.500, que aqui está zerado e aqui está zerado. Isso, quando você puxou aqui, agora é negativo 52.500. Não entra mais nada, agora é só saída. Agora é só ladeira abaixo. E já que eu tô pagando juros no período de carência, aqui eu vou poder puxar. Eu não preciso ter o cuidado de depois fazer a conta, né? De qual que seria o valor da amortização, qual o valor da prestação, enfim. Preciso ter esse cuidado porque eu tô pagando juros no período da carência e as amortizações já estão definidas. Então a verdade é o seguinte, a verdade é que eu poderia simplesmente tem um saldo devedor que eu tenho que atualizar sempre, né, gente? O saldo devedor eu tenho que atualizar. Então vai ser os próprios 750 que eu não paguei. E aí depois, vou fazer só o primeiro período da amortização da prestação, porque aí depois a gente puxa. Porque eu tenho que atualizar o saldo devedor. E vamos então puxar aqui os juros. O juro vai ser calculado sobre o saldo anterior, os mesmos 52.500, não muda. A prestação agora já vai mudar, né? Porque eu paguei 50 mil. Então eu vou ter que pagar 50 mil mais 52.500. Quer ver? Olha só. 102.500. Então meu fluxo de caixa é pagar 102.500. Mas agora eu tenho que atualizar o saldo devedor. E o saldo devedor a partir de agora vai ser sempre o saldo devedor anterior menos o que eu amortizei, os 50 mil.
eu já não devo mais 750 mil. Eu devo 750 mil menos 50 mil que eu acabei de amortizar. 700 mil. Então, a partir daqui, agora eu já posso puxar tudo. Porque as contas são só, né, cíclicas. Um vai puxando e eu sei que lá no final, por exemplo, tem que zerar. Porque aí eu pago tudo. Então, puxa aqui, puxei. E agora eu posso puxar tudo aqui que vai dar certo. Puxar tudo aqui, puxar tudo aqui que vai dar certo. Certo? Puxei que tá dando certo. Prova real. Prova real. Né? Essas duas já coloquei para vocês, 750, 750. E aqui também, ó, no último período de amortização, o saldo do vendedor tem que zerar. Se não zerou, porque está errado. Beleza? Se não zerou, está errado. Esse é exercício grande, hein? Você é dessa. E agora também é bom eu pegar e somar aqui tudo, ó. Puxa aqui, ó. E somo tudo. Somo tudo e vejo que eu paguei 15 mil de comissão, né? 555. Os juros totais foram 322 mil, certo? E a soma dos juros, comissão, tudo foi 1.087. Aí a questão é o seguinte, a questão que se coloca e o exercício pede é o seguinte, ok, essa é a sua planilha de amortização, essa é a sua planilha de financiamento. Tá tudo aí. Se for sua empresa, você precisa construir essa planilha, por quê? Porque na sua DRE, na sua demonstração de resultado de exercício, vai entrar só essa parte aqui, ó, só entra juros. Os juros é uma despesa financeira, é uma despesa do período, é uma despesa periódica, é um fluxo. Esse valor aqui vai reduzir o seu ativo, vai reduzir o seu passivo. Ok? Então é uma outra vertente. Então, numa empresa, a gente tem que separar o que é amortização do que é juro para fins contábeis. Todo financiamento que se faz, você tem que ter essa planilha aqui dentro da empresa para fazer a alocação correta na contabilidade. Ok? Você, enquanto pessoa física, talvez poderia estar interessado também em saber o que você está pagando de juros. Se você for fazer uma simulação lá na Caixa Econômica do seu empréstimo, né, da sua casa, você tem lá essa planilha e você pode abrir ela até em 30 anos se você quiser. Mesmo que seja, né, a simulação seja algo previsto, já que o valor da taxa de juros é uma taxa de juros futura. Mas tem lá a previsão, você pode abrir, né, item a item, separar o que é amortização, o que é juros. No começo você vai pagar muitos juros, aí com o tempo vai caindo os juros, você vai pagando mais amortização. Essa é a planilha, só que eu não respondi o que se pede ainda. Como a gente pode ver aqui no enunciado, o que eu pedi para vocês aqui foi, ó, qual... isso eu perguntei, né? Eu perguntei qual é a planilha, né? Tá aí a planilha, ok, mas ainda eu pergunto qual que é o custo real do financiamento. Qual que é o custo real do financiamento? Esse 7% aqui, pessoal, vamos lá. Esse 7% aqui, pessoal, ela é a taxa nominal aplicada sobre o custo do dinheiro da financeira, no caso aí do banco. Só que eu ainda tenho um outro custo, que é a comissão que não estava embutida no cálculo. Quando eu levar a comissão em conta, esse custo ele vai ser um pouco mais de 7%. De cara, isso aí eu sei. Tem outra coisa também que vai acabar aumentando o custo. O que é que vai acabar aumentando o custo? Ora, eu peguei 750, mas eu não recebi tudo na data zero. Eu recebi isso escalonado. Eu recebi 250 uma hora, 250 depois no outro período, depois 250 no outro período. Ora, se eu tivesse esse dinheiro tudo de uma vez, né? Eu poderia estar, mesmo que eu não fosse usar, poderia estar aplicando para amortizar e abater um pouco a minha conta. Não. O banco aí me deu o dinheiro de forma escalonada, não tudo de uma vez. Então acaba que o banco fala em 7%, mas efetivamente você paga mais. Isso a partir de 2000 e... Eu não lembro a data, gente. Não sei se é 2013 ou 2017.
de 2017, viu? É mais recente. 2017 foi obrigado, os bancos são obrigados a informar o custo efetivo de toda transação. Inclusive, se você entrar no seu celular hoje, agora, entra aí no seu celular, no seu internet bank, se você tem cheque especial, aí você pede um extrato ali do cheque especial, lá embaixo você vai ver. 7. 7. O que está perguntando aqui, qual que é o 7? Custo efetivo da transação. Já ouviram falar esse termo? Sim ou não? Custo efetivo da transação. Ele quer saber qual que é o 7. Ou, para nós aqui, que a gente já viu, o IF, o I efetivo. Qual que é o 7 da transação? Você vai ver lá, por exemplo, no seu cheque especial, que a taxa aplicada é 8%, só que aí você tem que pagar IOF. Esse é 8%, né? Ao mês, né? Quem dera se fosse ao ano. Ou ao mês. 8% ao mês, só você tem que pagar o ano. Aí quando você capitaliza isso no ano, né? 12 meses, o negócio vai lá para as alturas. Então, o seu 7 não é 8 vezes 12, não. É 8, tem o IOF e é sobre juros, sobre juros. Então é 8, 1,08, tem o IOF ainda, capitaliza, eleva isso a 12, né? Menos 1. Então seu 7 vai ser 143% ao ano. Então os bancos, em todas as transações, até pouco tempo, era obrigado a colocar nas portas das agências. Eu acho que hoje deve ter mudado, né? Porque ninguém vai mais em agência mesmo. Acho que é obrigado colocar nas portas da agência o custo efetivo anual do período de contratação do empréstimo, nesse caso aqui mensal, semestral, certo? Se você for lá no banco, o valor do juro mensal que você paga na sua parcela, é obrigado a falar o 7 mensal e o 7 anual. O que vai sair aqui para mim, esse 7 que vai sair para mim aqui, vai ser ao semestre, beleza? Vai ser ao semestre. Mas é óbvio que eu posso fazer o equivalente ao ano. Posso fazer o equivalente ao ano. Como que eu calculo o 7? Eu tenho que fazer o cálculo da taxa sobre os fluxos de caixa. Por isso que eu fiz isso aqui, essa coluninha aqui do lado. Ó. Não foi à toa que essa coluninha existe, não. Eu tenho que simplesmente achar a taxa que iguala esses fluxos aí. Se fosse fazer na mão, hein? Meu Deus do céu. Se fosse fazer na mão, não sei se vocês lembram, era o quê? Era 245 mais 227,50 mais 210 mais não, né? Vou colocar igual aqui. Igual a. Aí fica do lado de cá. 52,500 vai pá, até a gente sabe aqui. Tem que igualar os fluxos, né? Esse fluxo aqui de saída tem que ser igual aos fluxos de entrada. Certo? Se a gente fosse fazer na mão, era assim. Aí você vai dividir aqui, né? Esse aqui tá na data 0. Não precisa dividir, aliás. Esse aqui tá na data 1. 1 mais i elevado a 1. 1 mais i elevado a 2. E assim por diante. Esse aqui tá em qual data? Tá na data 3. 1 mais i elevado a 3. Até o último na data 9. 1 mais i elevado a 9. Pronto. Simples, simples, simples. Simples, simples, simples. Tira o i daqui para mim, por favor. Tira aí. Faz aí na mão, por favor. Polinômio de nono grau. É complicado, né? Graças a Deus a gente faz isso na mão, porque a HP, né? Se fosse na HP, ou no caso Excel aqui, faz essa conta para mim. Fácil, 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 fácil. Moleza, 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 moleza. Então, não vou fazer na mão, vou fazer na HP, via função TIR igual a TIR, taxa interna de retorno, taxa que iguala os fluxos, taxa que iguala as entradas com as saídas. Então vou colocar TIR igual a esse fluxo inteirinho aqui, mais nada. Fechei. Olha só que deu, não foi 7%, calma, calma, calma. Vamos aumentar aqui. Olha só, um pouquinho acima de 7%. Então o banco fala que está cobrando 7% de você, mas não está não. No final dá mais ainda um pouquinho.
da você está pagando 7,42% ao semestre, e não 7%. Então, isso acontece praticamente em todas as operações que você vai executar no banco. Por que em todas? Porque todas você tem que pagar no mínimo IOF. A não ser nessa época de pandemia agora, né, que o governo cortou por um tempo a IOF das transações financeiras, inclusive de cheque especial, de consignados. E aí, beleza, aí a taxa efetiva era igual à taxa nominal. Mas sempre você vai ter IOF, então a taxa efetiva nunca vai ser igual à taxa nominal, sempre vai ser um pouquinho mais. Belezinha, gente? E aí, esse foi tenso, hein? E esse exercício aí foi tenso, foi não? Todo mundo vive aí ainda, gente? Estamos juntos? Todo mundo? Tá aí, Vitor? Eu falei o tempo sem parar aqui. Ai, ai, ai. Tem, a professora vai empolgando, né? A pessoa vai empolgando aqui e para. Mas enfim, esse exercício, como vocês puderam, é o que eu sempre falei. Montar planilha aqui é mais e menos. Só que tem tanto detalhe para você escorregar aqui. Essa que é a questão. É conta de mais e menos, mas são tantos detalhes para escorregar, menino de Deus. Aí quando chega aqui que é difícil, que seria impossível calcular na mão, possível não, né, gente? A gente gastaria o dia inteiro. Aí a gente tem o Excel para nos ajudar aí com a função TIR. Beleza? Eu acho, se não me engano, o outro é mais simples e aí é mais fácil. Quer ver? Se brincar, dá para resolver ele. E se for desse tamanho aqui, não dá, né, gente? Já é 20 e 30, deixa eu ver aqui. Mas vamos, vocês vão me permitir. É tão tenso quanto, mas eu posso resumir. Posso ser menos prolixo, porque a gente começou muito tarde na sala. Então, vamos resolver pelo menos mais um. Deixa eu começar. Deixa eu colocar aqui o enunciado. Vamos salvar aqui. Vamos para o exercício 6. Exercício 6. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte. Um banco empresta 1 milhão sob as seguintes condições. Juros nominais de 20% ao ano, pagos semestralmente, mesma lógica, né? Carência de 1 ano, ok, tem carência. Comissão, ok, mesma comissão, só que você paga só na abertura do crédito, 0,5% do seu valor financiado. É menos tenso que o anterior. Comissão de 1% sobre o saldo devedor anual. Ixi, aí complica. Todo ano você vai ter que pagar 1% sobre o saldo devedor. Existe esse tipo de situação, como se fosse um seguro. Todo ano você vai ter que renovar o seguro e você vai pagar sobre o que ainda não pagou para o banco, né? O seguro. Então, isso aqui podia chamar até seguro, nem comissão, seria seguro de 1% sobre o saldo devedor. Você pode ter esse tipo de situação, viu? É comum, principalmente em grandes financiamentos, valores altos, se dão segurador. Então, seguro de 1%. Imposto sobre as operações financeiras, IOF, esse aqui a gente não tinha que colocar, mas sempre vai ter. Só que tá muito aqui, geralmente não é tão assim, não. 1% sobre o total do financiamento. Aí o 1% ele incide sobre tudo, viu? O principal mais os encargos. Isso significa o seguinte: deixa para calcular o IOF no final, certo? Deixa para calcular o IOF no final. Porque ele vai incidir sobre os juros, você vai saber o valor dos juros só no final. A amortização semestral constante, como eu suspeitava, já que a taxa era semestral. Prazo total do financiamento, 4 anos e meio. Então você tem 1 ano de carência, depois 3 anos e meio para pagar. Isso semestralmente. Então serão 9 parcelas, igual a outra. Né? E aí construir a planilha de financiamento. Quando eu construir, aí a parte dos fluxos de caixa eu consigo calcular o custo total do jeito que eu acabei de calcular. Então, como de costume, eu vou pegar. Aí eu vou aproveitar até do exercício 5, né? Porque aqui a planilha é igual, porque tem a coluna ali de comissão, vou chamar de seguro. Ah, tem uma coluna a mais. Nem precisaria, mas vou criar para vocês. Vou colocar aqui a planilha, que é muito parecida. Ctrl C, Ctrl V. Vamos aí fazer
Vou tirar aqui do... Vou tirar aqui da tela para vocês, senão não adianta nada, né? O enunciado. Ctrl+C, Ctrl+V, aí a gente vai mudando. Eu sei que aqui é 20%, semestral então vai dar 10%, já alterou automático, só que aqui muda tudo, então eu vou apagar. Mas é 9 meses também, então eu vou apagar, enfim. Poderia também, né, gente? Olha só, poderia apagar só isso aqui e o que se pede eu posso deixar, ó. Posso deixar. Porque o resto aqui tá tudo linkado. Isso aqui tá tudo montado, certo? Tá tudo montado. Só que vai ter uma coluna a mais. Esse aqui não, esse aqui tá montado. Tá. Esse aqui foi inserido, então vamos lá. Então esse aqui eu vou chamar de seguro. Seguro. Que é 1% sobre cada ano. 1% é seguro, né? Paga no ato, 1% e depois a cada ano eu vou pagar também. Foi isso que o exercício falou. Então, deixa eu ver. Sobre o saldo do devedor anterior. Tem a comissão de abertura de crédito também. Eu vou colocar seguro barra comissão. Comissão barra seguro. Tudo no mesmo lugar. Vocês entenderam? Como seguro. Seguro eu tenho. Na verdade, é isso que eu não posso colocar, né? Ele é 1%, ele é 0,5 ou 1%. 0,5 na data zero e 1% nas demais. O juros, só que eu tenho uma outra coluninha aqui que eu vou colocar, que é do IOF que não tinha colocado. IOF. Aí eu vou colocar em porcentagem, é 1%. 1%, aí, beleza. Então vamos ver se vai ser automático? Vamos. Não precisaria nem precisaria existir essa coluna aqui, porque é só um valor de R$ 1 milhão. 1 milhão de reais. Poderia colocar isso aqui do próprio saldo devedor, mas enfim. Melhor sobrar do que faltar, certo? Então não precisaria. Então, saquei R$ 1 milhão, vou ter que pagar na data zero, de cara, um 0,5% sobre isso. Então vou colocar aqui, ó. Isso que é. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer aqui. Deixa esse negócio aqui. Queria facilitar minha vida, né? Facilitar, eu queria deixar tudo linkado, né? Vai ter jeito. Vamos fazer isso aqui mesmo. Conforme o enunciado do exercício, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor do empréstimo, que multiplica quanto? Que multiplica 0,0, se for 0,5 é 5%, é 0,5%, então 0,05. Então esse é 0,5%. Então eu vou pagar de seguro na data zero 5 mil. O IOF aí eu posso, né? Porque vai ser 1% mesmo. O IOF vai ser sobre o valor. Não, o IOF deixa eu calcular depois, viu, gente? Porque o IOF aqui, ele é 1% sobre tudo isso aqui, ó. Sobre todo o juro, tudo. Sobre todos os encargos. Então deixa eu calcular depois. Poderia colocar aqui agora, mas deixa eu calcular depois. Beleza. E então, esse aqui vai mudar, né? Esse aqui vai mudar, então o IOF eu vou deixar eu calcular por último. Então vamos na sequência aqui. Isso aqui não vai mudar, vai ser sempre 1 milhão na data zero e pronto, acabou. O saldo devedor, ele vai aumentar, vai diminuir conforme você vai amortizando. Só que a informação que a gente tem é que a gente começa a amortizar no segundo ano, no primeiro ano, aqui, ó. A gente começa a amortizar depois daqui, ó. Quanto? Ali fala que é sistema de amortização constante, amortizações semestrais constantes. Então, se é semestral constante, eu tenho 4 anos e meio para pagar, passou 1 ano, mais 3 anos e meio. 3 anos e meio é exatamente 9 semestres. O período aqui se refere a semestres. Então, 9 semestres. Então, é justamente essa conta aqui, deu certinho com o exercício anterior, né? São 9 semestres, então eu vou pedir para fazer o que aqui? Vou pegar aqui, ó, o valor do empréstimo e dividir por, vou fixar, vai ser sempre o mesmo valor, dividir por 9. Então eu vou pagar sempre 9? 9 não, né, gente? Olha só, a gente sempre olhando, sempre olhando o final do K aqui, mas esquece que a gente começa em zero, né? Caramba, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8, são 9. Saque, fixa aqui, que divide 8. Então, sempre eu vou pagar 125 mil.
a cada período. E é óbvio que 125 mil vezes 8 tem que dar 1 milhão. Então, o primeiro check tá aqui, ó. 1 milhão aqui, 1 milhão aqui. Bateu. 1 milhão, 1 milhão. Peguei 1 milhão, tô pagando 1 milhão, mais os juros que eu vou calcular agora, mais encargos que eu vou calcular agora. Certo. E da mesma forma que o exercício anterior, eu não comentei nada se você vai capitalizar o juro ou não. Então, como eu não comentei nada, deduz que você vai pagar o juro no período da amortização. Isso é implícito. Isso é conforme a convenção mais usual. Você paga os juros. Você tem uma carência para amortizar a dívida, mas para pagar os juros você paga pelo menos no período da carência. Você paga o juro pelo menos no período da carência, certo? Então, vou calcular os juros. Aqui já está calculado, né? 100 mil. Então, posso até puxar aqui que vai dar certo, ó, gente. Eu posso puxar aqui que vai dar certo. Não deu certo agora. Ah, puxar não, já estava puxado, né? Basta eu pegar e fazer as contas aqui agora. Eu não amortizei nada, então eu sei que vai ser o próprio 1 milhão, certo? E aí depois, agora da mesma forma, não amortizei nada? Não, amortizei. Agora eu sei, amortizei aqui, menos 125 mil, beleza? E, não, tem outra coisa também. Tem outra coisa, ó. Seguro, eu vou colocar isso aqui 1%. Eu sei que vamos colocar aqui, ó, professor não. Isso aqui não, professor, vai dar um treco, tá vendo? No, na data zero, existe, existe uma comissão de 0,5%. Imagina, é isso que eu queria, ó, só para a pessoa ver aqui e lembrar. Pessoa que está vendo essa planilha. Mas eu sei que é 1% sobre o saldo devedor, sempre. Qual que é o saldo devedor na data 1? O saldo devedor, ou seja, aquilo que está no seguro, aquilo que o cara está devendo ainda e a seguradora precisa bancar se ele não pagar. 875, não é o saldo devedor anterior, não. Eu uso o saldo devedor anterior para calcular os juros. Mas para calcular o seguro aqui, é o que ele deve naquele período, certo? Então vai ser sempre esse valor aqui que multiplica 1%. Eu não vou puxar aqui porque falha um semestre, né? Falha um período, sempre é no final do ano, então eu preciso disso aqui agora. Beleza. O IOF no, vou calcular, deixa para calcular depois. E aí, se eu puxar aqui, que aí vai estar certo, vai sair automático lá. Então saiu automático aqui. E agora eu vou calcular só o seguro todas as vezes. Eu não vou. Eu poderia até puxar se eu quisesse, né? Eu posso puxar aqui ó, e limpar o outro aqui, ó. Do meio, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu não fixei aqui, não. Ô, caramba. Vamos fixar aqui o E3, que é o 1%. Posso até puxar e limpar o do meio. Então, vamos lá. Puxa aqui. Belezinha. Só que isso aqui não tem, é só final do ano. Não tem. Esse aqui não tem. Fechou. E esse aqui não tem. E mesmo se tivesse, não devo mais nada, né? Fechou. Então, até aí estamos indo tudo bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular o quê? Vou calcular o IOF sobre a soma de todos os encargos. Não vou colocar aqui, senão vai ficar cíclico, né? Mas aí o que eu tenho de encargo? É a próprio financiamento, 1%, 1 milhão, mais o seguro pago, IOF sobre isso também, viu, gente? Mais os juros. Beleza. Esse é o valor do IOF. Agora sim. Posso colocar a soma aqui agora? Posso até puxar, né? Posso puxar. Posso puxar aqui. Dá os 15.750. E tem alguma coisa aqui que não bateu. Peraí. Uhum. Não, esse aqui, ó, não bateu é porque esse aqui é do exercício anterior. Olha só, isso aqui não existe, né, gente? Isso aqui é do exercício anterior. Beleza? Por isso que não bateu. Então agora tá tudo certinho. Isso aqui também tá errado, não? Eu paguei 100 mil, peraí. 100 mil, 87. Esse é o problema, né, gente? É o problema de você.
Tá, tá, tá. Pera aí. É diferente aqui. Só um pouquinho, pessoal. 778, 5, 251, 137. Ah, não. Eu até sei que tá errado aqui. Na verdade, que tá errado é o meu, né? É o anterior que tá errado, não é o de vocês, não. Na verdade, eu tenho um valor aqui que não faz sentido. Disfarce. Tá certinho aqui esse negócio aqui. É 1750, aqui é 1000, 100 mil, 87, 75, 62, 50, 37, 25, 12. Tá certinho. Beleza. Eu que tinha somado isso aqui, ó, mas não faz sentido somar esses fluxos aqui, certo? Aí eu tava confundindo. E esse valor aqui, vamos ver só certo. Se eu puxei certo, é a soma de tudo aquilo ali. Então puxamos certo, isso aqui é a soma de tudo ali. E 1570 é a soma de tudo aquilo lá. E tem que bater aqui. Dá 1550. E esse aqui. Ah, tá. Não dá o valor correto porque eu paguei os juros, né? Aqui eu paguei os juros no período de amortização. Então, esse valor aqui deu 7.375, isso aí. Beleza. Fechamos aqui. E aí a mesma coisa do anterior. Então a planilha está montada. Essa é a planilha. Certo? Essa aqui é a planilha. Eu tenho a separação do que é amortização. O que é o mais importante é separar o que é amortização e do que é juros. Tá aqui. Aí tem os encargos, né? Que é exceto os juros. Então, o banco está te falando que está cobrando 20% ao ano, que é a mesma coisa que 10%. Ah, até esqueci de colocar, né? Ao semestre. Que é 10% ao semestre. Ver se isso aqui está tudo certo, não cabe. Por isso que não é bom ficar aproveitando de exercício anterior. É bom você pegar, dá conta quando vê, limpa tudo e faz tudo de novo. Beleza. E então você separou a amortização, juros e os encargos. 10% nominal, mas efetivamente você está pagando mais. Está pagando mais por quê? Porque ainda não está computado nesses 10% o seguro nem o IOF. Nesse caso aqui, ok, né? Você pegou todo o dinheiro de uma vez, 1 milhão. Mas vamos ver como que isso se dá em termos efetivos. Em termos efetivos, o seu 7, aí vamos colocar aqui, ó, 7. 7. Custo efetivo total, ou para nós aqui é o nosso IF. Vai ser o quê? Vai ser, vamos colocar aqui também, porcentagem. Vou colocar aqui, vai sair ao semestre, né? Sair ao semestre, tá aqui. Vamos colocar igual aqui, tier igual esse valor. Então tá certo, eu simplesmente entrou 979,250, saiu, né, a prestação 100, que é só os juros no primeiro semestre, depois 233, que tem a amortização 125, e depois 212, 206 e assim por diante. Só vendo o seguinte, deixa eu só ver se isso aqui tá embutindo também o... Tá, ó, isso aqui, né? O saque não teve, né? Então tá embutindo aqui certinho, beleza. Tudo, não tá somando a prestação. Quando eu adicionei uma coluna aqui, ele já fez para mim automático, certo? Da mesma forma, vamos ver um valor lá embaixo aqui, ó. Da mesma forma lá embaixo. Dele, eu adicionei uma coluna no meio que foi IOF, né? Aqui eu mudei de comissão para seguro, mas quando eu adicionei IOF aqui, ele já pegou tudo isso aqui. E tá correto. É isso mesmo que eu queria. Beleza. E aí vamos ver se o valor exato. 10,5% ao semestre. Se você quiser achar o ano para comparar isso aqui, basta a gente fazer ao ano, que nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 1 mais esse valor, eleva ao quadrado, que é um semestre, um ano são 2 semestres, menos 1. A gente põe a porcentagem aqui, ficar igual, para lá para cá, se você quiser, que é a mesma coisa ao ano. Certo?
Então é isso aí, pessoal. Um pouquinho menos tenso que o outro. E a gente acabou fazendo ele mais rápido que o outro, porque a gente aproveitou a planilha do outro, né? E já estava mais ou menos feito ali, apesar que vocês viram que a gente teve que conferir. Por isso que não é bom ficar pegando planilha de um exercício ponto para o outro. É bom você pegar a planilha modelo, fazer do zero. Até porque força-se a aprender e fazer tudo novamente. Fazer do zero. Certo, pessoal?